Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores, Boletim 1967. Pormenores da pesquisa a respeito de tripulantes vistos no Peru pelo Instituto Peruano de Relações Interplanetárias, IPRI, referentes à observação de 100 casos ocorridos em 1965, 9 casos de tripulantes. Em 2 destes casos, os tripulantes possuíam um olho somente, ciclopes, pelo presidente da IPRI, José Paes Garcia, traduzido do espanhol por José Renato de Souza. Em 1º de agosto de 1965, aconteceu uma das notícias mais alarmantes que já ocorreram em Lima, no Peru, ao declarar um rapaz que um prato voador havia aterrissado em seu terraço. O presidente do nosso instituto foi chamado às 11 horas da noite e este recomendou ao senhor Carlos Paes e o engenheiro Hermano Maniero que se transportasse à Praça Bolognese de Lima, onde existia um ambiente de forte tensão emocional. Com a intervenção da polícia, se havia conseguido acalmar um pouco o forte nervosismo. O senhor Paes se encarregou de buscar as testemunhas e tomar declarações do jovem Alberto Sanra Roma, que deu a notícia de haver se encontrado com um ser extraterreno. A declaração do jovem foi que, ao subir do terraço de sua casa, havia se encontrado, de acordo com ele, com um anão de cor esverdeada, de pele enrugada, de 90 centímetros de altura, de olhos rasgados, cabeça oblonga e orelhas pontiagudas. Disse, um ser que parece nos filmes do espaço se aproximou de mim assim que me viu e caminhava como um pato. Ao chegar a quase 2 metros de distância, eu não me havia movido de medo por ver que tinha as pernas bem tortas e os braços chegavam até as pernas. Olhou-me demoradamente e fez sinais de amigo. Sua pele era rugosa e emanava um certo brilho. Como eu não houvesse respondido, afastou-se rapidamente, desceu pela claraboia, entrou no objeto redondo que irradiava luz roxa e se elevou com rapidez. Por outro lado, o engenheiro Maniero se encarregou da análise das pegadas, que, quantidade de 4, formavam um quadrado que tinha 90 centímetros de lado. O diâmetro de cada pegada media 25 centímetros. Não existindo sinais de contaminação nuclear. Na localidade de Barranco, que se encontra a 15 quilômetros de Lima, e onde funciona o nosso instituto, se apresentou em 15 de agosto a senhora Wilda Santa Cruz, acompanhada de sua família. Nos disse que trabalhava como auxiliar de polícia de investigação do Peru, PIP, e que no sábado 13 de agosto, às 9h30 da noite, viram uma esfera luminosa que descia, emitindo luzes que variavam entre as cores violeta, amarelo e roxo, depositando-se no solo a poucos metros de sua casa. Ela chamou os familiares que, temerosos, fecharam as portas e janelas. Com a janela entreaberta, movidos pela curiosidade que os assaltava, conseguiram ver com enorme angústia que da nave descia um tripulante de pequena estatura e se dirigiu à sua casa, batendo na porta com a intenção de entrar. Todos ficaram espantados e solicitaram a ajuda dos vizinhos, que treparam em seus telhados para observar os extraterrestres, porém não se arriscavam a sair de suas casas. Como não abrissem as portas da rua, o estranho se retirou e voltou à sua nave, que subiu quase verticalmente. Logo que alcançou uma altura de 100 metros, desenvolveu uma fantástica velocidade em direção ao sul. Ao desaparecer o veículo, toda a vizinhança veio à rua para comentar o sucedido e resolveu enviar uma comissão ao nosso local de trabalho. A senhora Hilda Santa Cruz nos garantiu que não era uma alucinação, como confirmavam todos os que a acompanhavam, e que haviam vivido momentos de pânico e medo, sobretudo pelo modo de todos acreditarem que se tratava da chegada de marcianos para apoderar-se da Terra. Em 25 de agosto, nossa comissão de estudo de voadores, formada pelo senhor Carlos Paes, engenheiro Hermano Maniero e o senhor César Ubilus, se reuniu no Colégio Santa Leonor, na cidade de Callao, com o objetivo de investigar notícias aparecidas nos vespertinos acerca da descida no telhado do colégio na hora de aulas de um objeto de forma ovoidal, causando um forte estrépito e enorme susto pelo barulho que acompanhou a repentina aparição.
No colégio acima referida, a comissão se pôs em contato com a diretora do colégio, senhorita Irmã Gonzalez de Montes, a professora Adelina Bocanegra, que observou o objetuador, e as alunas Boninha Almeida, Lesília Barrios, Genoveva Randon, Lídia Garcia e Martina Bazan. Todas elas testemunhas oculares da aparição, que informaram à comissão da seguinte maneira: que às 10h10 da manhã, as 300 alunas do Colégio do Ensino ouviram um forte e estranho ruído no terraço do telhado do colégio. Os tapetes e as paredes tremeram como se um sismo de forte magnitude estivesse para se desencadear, ocasionando pânico e obrigando ao abandono das salas. Ao saírem para o pátio do recreio, professores, educadores e alunas abandonaram precipitadamente a sala de aula e observaram que no telhado se encontrava uma nave espacial em forma de prata e terminada em ponta, emanando luzes roxas por todos os lados. No instante de saírem todos as alunos para o pátio, o disco voador subiu, evoluindo em circunferências e emitindo um som forte, desaparecendo em direção ao nordeste. Pelos dados obtidos, o disco voador foi visto por mais de 300 alunos a uma altura de 20 metros, indicando que sua cor era roxa, emitindo fogo por todos os canos na parte de baixo. Tinha duas antenas na parte superior. Os dois homenzinhos de Garanhuns, Pernambuco. Pesquisa de Walter Buller, Rio de Janeiro. Rubens Couto, Garanhuns, Pernambuco, resumindo, no Boletim 54. Estes homenzinhos eram muito instruídos, mas não zombaram de mim. Estas foram as palavras de Antônio Paulo de Ferro da Silva, quando acabou seu relato sobre os homens do espaço, que tinha encontrado a uma distância de uns 300 metros de sua casa. A 5 milhas da cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco, no nordeste do Brasil. Estávamos no hotel falando sobre o caso de Antônio com Rubens Couto, pesquisador local, quando Antônio veio pessoalmente acompanhado de um vizinho e amigo, o fazendeiro Olegário Guilherme da Rocha, que nos contou o seguinte: no dia 10 de setembro de 1965, Antônio chegou à casa do Sr. Rocha Amaraldo. Antônio chegou à casa do Sr. Rocha amarelo e tremendo, mostrando-lhe um tomate como testemunha muda do acontecido. Contou que estava esperando a mulher lhe trazer o café da manhã, quando escutou um ruído no trigal situado atrás dele. Dois discos metálicos com alumínio desceram simultaneamente, na mesma distância, no mesmo nível, como se fossem sincronizados. Aterrissaram uns 8 metros de Antônio. Ele ficou apavorado, pensando que tinha uma visão e estava com medo de morrer, pelo que seria a bomba atômica. Então os discos levantaram o voo de novo e ficaram a uma distância de uns 5 metros do solo. Ele viu dois homenzinhos do tamanho de 70 a 80 centímetros aproximadamente, em pé no chão e aproximando-se de Antônio. Vendo Antônio aterrorizado, eles pararam e voltaram, mas depois olharam para trás e, gentilmente, alguma coisa parecia ter mudado. Porque voltaram outra vez e chegaram perto dele, olhando tomates plantados, falando numa língua que Antônio não conhecia, e deixaram um tomate cair no chão. Antônio então se dirigiu a eles e perguntou o que eles queriam. Somente riram. Sorriram, voltaram mais uma vez para o lugar de aterrissagem. Imediatamente os discos desceram com movimentos sincronizados, cada um cobrindo um dos homenzinhos. Subiram logo, levantando provavelmente os dois homens que Antônio não viu entrarem, uma vez que o disco os cobria, porque o terreno era inclinado naquele ponto. Os discos subiram com um som agudo, mas depois de uns 30 metros, o som tornou-se mais grave. Antônio comparou o tamanho da máquina com uma roda traseira de um trator, aproximadamente 1,50 m, 1,5 m de diâmetro por 60 centímetros de espessura. Os homens tinham pele queimada, traços como nós, eram bem feitinhos de corpo, orelhas certas como as nossas. A impressão era de gente fina, mas não galhofaram de mim. Antônio ficou muito impressionado com a pele muito esquisita, sem nenhuma ruga, que ele comparou com os membros de cera que ele tinha visto num santuário aí perto. Tinha certeza de que se tratava de adultos, sempre, se bem que eles tivessem o tamanho da filha dele, que tinha 4 anos de idade. O senhor Rubens estava curioso em saber exatamente o que Antônio pensava quando viu aparecerem os dois homenzinhos. Ele pensou: será que estes homens são os falados homens dos discos voadores? Perguntou. Neste exato momento, os homens voltaram e se aproximaram dele. Uns médicos que naquela época estavam reunidos em Garanhuns para um congresso falaram com Antônio, e também repórteres e representantes das Forças Armadas.
e dos americanos altos e louros, e 2 americanos altos e louros. Nós pessoalmente tivemos boa impressão de Antônio, um homem fisicamente forte, sadio, enérgico, falando com firmeza, devagar, especificando sempre claramente que só podia falar sobre aquilo que tinha visto. Na casa do senhor Olegário, situada a uns 3 km de distância da casa de Antônio, apareceram a mulher Eunice de Mendonça, de 25 anos, a moça Ivanilda Francisca Silva, de 13 anos, as quais contaram que naquela mesma hora do mesmo dia, elas escutaram um barulho estranho que não podia localizar. Ivanildo chamou de estranha zoada. Tripulante disco com um olho somente, Ciclopes, do Dr. Alfonso Sancote. Em semelhança à Odisseia da mitologia grega, tem surgido nos relatos sobre tripulantes na América do Sul casos de indivíduos com um olho somente. Antes de fazer umas considerações especulativas, queremos focalizar a genética terrestre em geral e a humana terrestre em especial. Na genética comparativa, devemos lembrar o olho ímpar dos répteis na abóbora craniana, além dos 2 olhos normais, que é chamado olho parietal, que na espécie Ratteria dos lagartos apresenta grande semelhança a um olho, possivelmente com a função da percepção do calor e das sombras. B. Os camarões, no estado adulto, possuem 2 olhos, mas no estado larvário possui só um olho mediano. A subclasse branchiura, mesmo no estado adulto, retém ainda o olho larvário, ficando assim com 3 olhos. No Homem sapiens terrestres, o Ciclope tinha tido como um monstro que não costuma ultrapassar a fase da vida interno-uterina por apresentar graves repercussões na construção dos ossos, na face, etc. Além de estar comumente ligado a outras malformações congênitas, também muitas vezes dificilmente compatíveis com a vida. 3. No Ciclopes completos apresenta-se uma única órbita com um único olho. No Ciclope incompleto pode haver as seguintes 2 modalidades. Os 2 olhos estariam unidos em 2 órbitas, também situados lado a lado. B. Os 2 olhos estariam situados dentro de uma única órbita somente. 4. Uma vez que não foi dada ainda aos anatomistas terrestres a faculdade de estudar o animal nobile interplanetário, cabem aqui somente ideias de ordem especulativa, sendo talvez a primeira hipótese aquela com maior probabilidade. A genética interplanetária toma outros destinos, dando margem a um ciclopes em certas raças, com o sistema nervoso central e o olho funcionando perfeitamente. B. O ciclope interplanetário, similarmente às condições terrestres, representaria uma aberração, mas que seria mantida viva e em boas condições de funcionamento por intervenções cirúrgicas, fisiológicas ou técnicas da natureza muito adiantada. C. Alguns dos casos classificados como ciclopia representariam, na verdade, somente arranjos de um visor único central, de um capacete ou da roupa, pela qual 2 olhos perfeitamente normais perscrutariam o ambiente. Pesquisa da Cisoane, Belo Horizonte, pelo professor Ulvino Brant Aleixo, a respeito do disco voador em Itaguaí. Um objeto hexagonal de aproximadamente 10 metros de largura surgiu à direita da estrada a uma distância de uns 50 metros, acompanhando o carro. Isso se deu em 26 de março de 1967, às 20 horas e 30 minutos, à altura antiga da rodovia Rio-São Paulo, entre Itaguaí e Campo Grande, no quilômetro 51, estando no mesmo carro, ainda ao lado do meu marido, ao todo 6 pessoas. Isto foi contado pela dona Dora ao senhor Ulvio Brant Aleixo, presidente da Cisoane, Belo Horizonte. A parte central do objeto era luminosa como fogo, girando, enquanto as partes superiores e inferiores eram escuras. O objeto parecia voar com uma curvatura espiral. Em um plano, a uns 15 metros acima do chão, resolveram parar o carro para fazer melhor observação do objeto. Quando apagamos o farol do carro, informamos a testemunha
Informou a testemunha, o objeto que também parou no ar. Apagou sua luz. Como havia lua cheia, continuou ele a ser visível. Conseguimos observar sua forma sextavada. Deu-nos a impressão de ser comandada por inteligência. Após 5 minutos resolvemos seguir viagem, acelerando o carro. Neste exato momento o objeto acendeu-nos de novo, tornando a movimentar-se no mesmo sentido do carro, até atingir um morro que se antepôs entre nós e ele, impedindo a nossa observação. Novo caso de aparecimento do disco voador na Pedra da Gávea. No boletim número 54 da Sociedade Brasileira de Estudo de Discos Voadores, relatório dos médicos do Hospital Lourenço Jorge, situado na Barra da Tijuca, relativos ao aparecimento de um disco voador na Pedra da Gávea em 1966. No dia 15 de abril de 1967, voltou o disco voador, primeiro às 20 horas e 30 minutos, presenciado por diversos médicos, entre eles o Dr. Oscar Lacerda. O céu estava estrelado com algumas nuvens, as quais, porém, não se interpunham entre os observadores e a Pedra da Gávea. Uma luz parecendo estrelas, mais branca e forte, com um aspecto do desenho número 13, feito pelo Dr. Oscar, vinha da direita, caminhando em frente da pedra na direção de Jacarepaguá. Um carro Volks com 4 pessoas parou também para ver o belo espetáculo. Houve desvio de rota do disco voador, agora para a direção das Furnas, quando a luz aumentou, dando a impressão de soltar raios luminosos e brancos. Parou no ar meio minuto e diminuiu novamente, quase até desaparecer, mas então começou a se movimentar de novo. Ficou vermelho e começou a piscar como luz sinalizadora de avião. Neste instante, voltavam médicos do interior do hospital, munidos agora de binóculo, confirmando-se então a forma vista no desenho número 13. O objeto mais uma vez mudou a direção, como que para fechar o círculo, desaparecendo atrás da Pedra da Gávea. Tudo levou aproximadamente 10 minutos. Às 23 horas reapareceu o disco voador, desta vez na direção de Jacarepaguá, com luz branca piscando, ficando sempre apagado durante 5 segundos, voando na mesma altura e desaparecendo desta vez atrás da pedra. Tripulante do disco voador testam a Sociedade Terrestre, pergunta. O relato em seguida feito a nós recentemente pelo Dr. Jerônimo Rodrigues Moraes durante uma nossa visita ao Hospital da Barra da Tijuca. Normalmente não seria mais incluído neste boletim informativo, já em preparo para a impressão. Pela natureza do relato, que julgamos importante pelo raciocínio lúcido do Dr. Jerônimo e dos outros médicos do seu plantão, resolvemos incluí-lo como nota prévia, complementando no próximo boletim com desenhos e mapas do local. Antes de começar o relato, queremos explicar aos nossos leitores que não são familiares como o rio, que o local chamado Barra da Tijuca, há poucos anos atrás, era somente uma praia deserta, coberta frequentemente pela bruma e pela forte quebração das ondas do Atlântico, embora que já existem numerosas edificações distintas neste bairro. Se pode ainda acompanhar a vida na praia e nas ruas, nos morros e montanhas vizinhas, especialmente quando o observador está munido de binóculo. Contou-nos o Dr. Jerônimo que no dia 29 de abril de 1967, aproximadamente às 12 horas, teve uma saída com a ambulância para socorrer uma pessoa com mal súbito no Lago da Barra. Em lá chegando, constatou tratar-se de um senhor com 60 anos aproximadamente, o qual já estava em pé outra vez, sentindo-se perfeitamente bem após o desmaio que sofreu. Como explicou, isso se deu após o almoço no restaurante local, durante o passeio pela Barra. Os transeuntes que tinham chamado pela ambulância informaram que o referido senhor, à beira da estrada, repentinamente havia caído desmaiado, mas um minuto após levantou-se outra vez, sentindo-se aparentemente bem. Durante essas rápidas explicações, um telefone próximo foi chamado pelo hospital, informando para dirigir a ambulância já para outro caso de mal súbito, desta vez localizado na ponta da Barra. Apesar da pequena distância percorrida e pouco tempo gasto, em lá chegando, constatou o Dr. Jerônimo que a ex-vítima desta vez foi um pescador de 40 anos aproximadamente, o qual, enquanto estava lançando a sua rede de tarrafa da areia, sofreu um desmaio, como foi descrito para o médico pelas testemunhas e por este homem,
também já estava em pé outra vez, porquanto a inconsciência não teria demorado mais de minuto aproximadamente. O chamado imediato em seguida foi para a Barra dos Pescadores, onde a vítima de mal súbito não foi mais encontrada, porquanto já havia recuperado a consciência, tendo tomado um ônibus para Jacarepaguá, porque estava ali a passeio. A quarta pessoa em seguida acometida de mal súbito, que aparentemente atacava dentro de poucos minutos pessoas avulsas dentro do mesmo bairro, era um morador de Restinga da Barra, mas em lá chegando com a sua ambulância, constatou o médico que também neste caso a ex-vítima já tinha ido embora para um dos casebres da favela próxima, onde fica a sua residência. Porque vinha se sentindo perfeitamente bem após um curto e repentino desmaio, como foi informado pelas pessoas que tinham feito o chamado de socorro ao hospital. A quinta vítima, entretanto, foi uma criança de 3 anos, presumivelmente conduzida pela mãe de sua mão, que vinha à bica em busca de água com a lata. Esta criança também estava bem chegada na ambulância. A mãe fez um relato que coincidiu perfeitamente com os relatos precedentes. Essa criança, entretanto, foi levada ao hospital pela ambulância para melhor exame. Quando a ambulância deu entrada no hospital, de marcha ré, como de costume, viu o Dr. Jerônimo a uns 70 graus acima do horizonte, em frente do hospital, a apenas uns 30 graus, um pouco para o sul, um corpo metálico brilhante como alumínio, imóvel somente de locomoção muito lenta, alongado, que à primeira vista foi interpretado pelo Dr. Jerônimo como um helicóptero. Apesar de o Dr. Jerônimo já ter visto nos últimos 15 anos aproximadamente 15 vezes os discos voadores e talvez 5 deles durante o dia. Após ter entregue a criança ao serviço hospitalar, voltou entretanto o Dr. Jerônimo à porta do hospital após 5 minutos, quando não mais encontrou qualquer sinal do corpo celeste, o que lhe parecia esquisito em se tratando de helicóptero, que tem lenta locomoção. Em vista da série de 5 casos de male súbito, todos idênticos, ocorridos entre as 12 horas e 12 horas e 30 minutos, e em vista de os médicos do referido hospital já terem adquirido uma certa experiência com os dados de discos voadores, cada vez estamos nos convencendo mais de que os médicos são, no Brasil, os pioneiros neste assunto. Iniciou-se um vivo debate sobre o assunto durante o almoço. Não sabemos se as hipóteses abaixo expostas correspondem àquelas do Dr. Jerônimo ou dos outros médicos, mas possivelmente vamos voltar a um assunto no boletim próximo. Hipóteses. Primeiro, os tripulantes do disco, com grande seleção, a criança desmaiou, mas a mãe, que a conduzia pela mão, não desmaiou. Provocaram pequenos males súbitos sem maior gravidade para a vítima, que logo em seguida podia continuar os seus afazeres. Segundo, se os acidentes eram provocados à distância, também os seus resultados, e talvez fossem observados e mesmo testados, a organização do socorro de urgência de uma pequena sociedade e núcleo terrestre, inclusive o funcionamento dos telefones, ambulâncias e médicos. 3. Eventualmente, até os debates e raciocínios dos médicos a posteriori seriam telemetrados pelos tripulantes dos discos voadores. Em relação à criança levada ao hospital, foi a mesma mandada para casa naquela hora. Porquanto nada de anormal foi descoberto. À tarde voltou ela, entretanto, levada pelo seu pai, que denunciava pequena elevação térmica, o que foi confirmado pela equipe médica após a medicação de praxe e melhora. Foi ela novamente encaminhada para a residência, não tendo havido mais queixa nenhuma posteriormente. Disco voador em Piedade e Bocaiúva. O nosso conhecido Sr. Milk, em 1967, fez 2 observações, possivelmente disco voador. No dia 20 de março, entre as 19 horas e 19 e 15 minutos, viu sua residência encantada em direção de Bocaiúva, em cima de um morro mais alto, uma luz azulada maior que a de uma estrela parada durante uns 14 minutos. Pelo binóculo tinha forma oval. No fim apareceu na extremidade inferior um raio vermelho, apontando para baixo. Depois, lentamente, a luz baixou atrás do morro, mas deixando ver bastante claridade no horizonte. Em Piedade, em 20 de maio de 1967, viu uma luz de cor alaranjada que foi baixando lentamente atrás do morro. Na mesma noite, às 21h15, viu na direção da Praça da Piedade um objeto parado, mas
que mudava de cor, com intercâmbio entre amarelo, verde e vermelho, dando a impressão de que a mudança das cores fazia por rotação do objeto. Após algum tempo, lentamente, ele baixou, tomando a direção do sul. Disco voador em Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Do nosso sócio Irapuã Fonseca Rocha, de Barra do Piraí, recebemos o Jornal da Cidade de 15 de abril de 1967, que dá conta de que 5 pessoas viram um disco voador que sobrevoou o bairro Oficinas Velhas. Era luminoso e silencioso. Interferência de disco voador no fornecimento de energia elétrica em Sarandi, Rio Grande do Sul. Relato enviado pelo nosso sócio Jorge Geisel. Certa noite, no mês de agosto de 1965, várias pessoas, cerca de meia dúzia de moradores da cidade de Sarandi, Rio Grande do Sul, entre eles os senhores Carlos de Oliveira Gomes, Nicolau Ernesto Becker e Jorge Ernesto Macedo Geisel, às 23 horas aproximadamente, puderam observar nitidamente um UFO fazendo evoluções sobre a cidade e adjacências. O UFO assemelhava-se a um globo de luminosidade amarela alaranjada, opaca, de velocidade irregular. Às vezes parecia aumentar, outras diminuir de tamanho, mesmo quando parecia parado acima da cidade, a uns 300 metros de altura, aproximadamente. Ele seguiu do norte depois de fazer algumas revoluções ao redor da cidade e parou sobre ela, dando-nos a impressão quase exata do ponto de observação onde estávamos, que estacionou a cerca de 300 metros de altura, bem sobre o centro geográfico da cidade. Já transcorria cerca de 1 minuto de evoluções, quando assim procedeu o UFO. Então, com estupefação nossa, vimos perfeitamente apagar-se as luzes da cidade, totalmente ficando somente visível o globo luminoso do UFO. Após alguns segundos, as luzes acenderam novamente, porém o UFO havia desaparecido. Reapareceu após alguns segundos a oeste da cidade e novamente fez evoluções ao redor da cidade. Por sobre ela já transcorria mais ou menos 1 minuto após a segunda aparição, quando se repetiu o mesmo fenômeno anterior, o da obscuridade da cidade de Sarandi. O posto de observação das testemunhas estava localizado a cerca de 2 km da cidade, numa elevação dentro da chamada Fazenda Biotônico, próxima à estrada que liga Sarandi à cidade de Carazinho. A elevação propiciava uma vista perfeita da cidade e suas adjacências. No horizonte claro e amplo, o grupo, repetidas vezes, frequentou tal colina com o objetivo de observar UFOs que tão seguidamente apareceu na época nesta região. A usina que fornece energia à cidade está a cerca de 80 km. Os transformadores e casas de máquinas estão na própria cidade. O tamanho do UFO era difícil de nós avaliarmos, principalmente tendo em vista que ele aumentava e diminuía rapidamente, bem como sua velocidade. A hora pairava, às vezes parecia mesmo oscilar, a hora movimentar-se com extrema velocidade, lembrando um avião a jato. No dia seguinte, estive no escritório da Companhia Estadual de Energia Elétrica e indaguei o motivo pela qual havia se apagado as luzes da cidade tão repentinamente, por tão pouco tempo. 2 vezes na noite anterior, o funcionário confirmou o sucedido e disse que até aquele momento não havia nenhum motivo técnico plausível que justificasse o acontecido. Referiu-se textualmente que era um verdadeiro mistério. A Companhia Elétrica preferiu esquecer o sucedido. Procuramos também saber se haveria alguém mais que houvesse visto, porém em vão. Finalmente, conversando com o senhor Egídio Giordani, proprietário de uma oficina em Tornos na cidade, ele constatou-nos que havia visto 2 dias antes, à noite, em companhia de seus 2 filhos, um esquadrilho de objetos luminosos voando a alta velocidade, sem ruído algum, na direção sul-norte, às 11h30 da noite, quando acabava um serão de trabalho. Durante quase todo o período do inverno de 1965, nosso grupo em Sarandi, Rio Grande do Sul, teve muitas oportunidades para presenciar muito frequentemente, aliás, aparecimento de UFOs. O acontecimento em foco se deu ao escurecer de um dia, primeira quinzena do mês de setembro. Vínhamos eu e minha esposa numa picape Jeep de volta para nossa fazenda de Carazinho, onde havíamos feito algumas compras, quando após termos entrado
cerca de 30 metros pela propriedade, notamos perfeitamente que um objeto luminoso oscilava acima do açude que distava de nós cerca de 150 metros. Ele não teria mais do que 3 metros de diâmetro. A luz era alaranjada, opaca, não era de cor alaranjada comum, porém seria a cor mais próxima, na realidade, do objeto que vimos. Ela oscilava suavemente por sobre o açude, numa altura não superior a 2 metros. Depois de observarmos o UFO, por uns 5 minutos, tentei saltar do carro e procurar uma aproximação maior. Minha esposa, porém, com um sistema nervoso abalado e pensando nas crianças que estavam nos aguardando em casa, pediu-me que fôssemos embora. Coloquei o carro em movimento e percorri 500 metros, acompanhando o UFO até que não mais pude ver, devido à topografia do terreno. Quando chegamos em casa, na sede da fazenda, que distante mais ou menos 800 metros da porteira da entrada, lá deixei minha esposa e rumei a pé em pleno escuro até bem próximo ao açude. Nada vem de anormal. Procurei uma elevação vizinha entre a sede e o açude, a fim de mais bem observar a zona. Quando cheguei à coroa da coxilha, consegui localizar o UFO. Ele estava agora fazendo um verdadeiro bailado por cima de nossa plantação de linhaça. Os movimentos lembravam um pirilampo. Observei o bailado por vários minutos, talvez por 5 minutos. Lembrei-me então de acender meu flashlight, que havia levado apenas para o caso de ter que sinalizar ou para qualquer emergência. Procurei sinalizar com sinais intermitentes, imitando o UFO, que durante o bailado, de vez em quando, também apagava sua luminosidade. Depois de sinalizar uma meia dúzia de vezes, vi que o UFO havia apagado e sumido. Fiz então um giro de horizonte e minha atenção foi chamada pelo globo luminoso do UFO, que agora aparecia atrás do mato, na sede da fazenda. Ele fazia um movimento idêntico a um biboque. Cansei-me de tanto observar. Após 15 minutos de observação, retirei para casa, prometendo-me fazer no dia seguinte uma pesquisa na plantação, no açude, no mato. Nada encontrei, porém, no dia seguinte que denotasse algo. Horas depois, falando com um empregado que morava numa zona bem depois do mato, ele relatou-me que estava caminhando na estrada entre sua casa e o tal mato, quando viu algo luminoso estranho que parecia pousado no campo entre ele e o mato. Subiu, sentiu medo e correu. Visite disco voador a Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, 1965. Conforme notícias de amigos da Sociedade Brasileira de Discos Voadores daquela cidade, o recorte do jornal O Povo aterrissou um disco voador em forma de 2 pratos redondos emborcados às 22 horas a 30 metros da residência do senhor João Iriondo dos Santos, agricultor de Irapuá. Foi o próprio Iriondo que fez o relato, porque estava em companhia de seu filho Arnildo, de 7 anos, e quando a 30 de junho de 1965 o disco desceu, aliás, deu a impressão de bater no chão, por se sentir perfeitamente um abalo. O disco voador tinha um diâmetro de 50 metros e se elevou no ar após alguns segundos no chão, quando na sua subida em vertical projetou uma luminosidade a grande distância, iluminando as casas da redondeza, apesar de o terreno estar arado. No dia seguinte, nada pôde ser constatado no chão. O senhor Iriondo, afora de analfabeto, é pessoa pacata, um mistério conhecido há muitos anos do informante do jornal. Informou-se ainda que o disco voador teria sido visto nos últimos dias em diversas partes de Irapuã. Pesquisa do Cisoane em Alto da Serra, Belo Horizonte. Esta nova pesquisa do Sr. Uvio Brand Aleixo refere-se ao caso de um disco voador do tamanho de um pequeno carro Volks, luminoso vermelho ovalado, parado a poucos metros da casa, em Alto da Serra, onde se tem um magnífico panorama de Belo Horizonte. Ele parecia estar a 1 metro do chão e foi visto por Elizabeth, filha mais velha de Dona Maria Aparecida, na segunda quinzena de agosto de 1963, às 23 horas aproximadamente. Estava ela passando pela janela perto da escada e logo gritou pela mãe. Segundos após,
Segundos após, a luz do objeto se apagou, mas reapareceu logo em seguida, mais à esquerda. Quando apagou de novo, não mais foi ele visto reaparecer. 2 dias após, quando a Dona Maria Aparecida estava no portão de sua casa às 20 horas e 30 minutos, junto com os seus 5 filhos, um deles, Rodrigo, chamou a sua atenção para um objeto ovalado, luminoso, que vinha se aproximando de sua casa, em voo baixo, em movimentos balançantes, de um para o outro lado. Parecia o mesmo objeto, visto 2 dias antes, no entanto, fazia desta vez um ruído como de matraca. Diminuiu a marcha, quase descendo até o nível da rua, a poucos metros da casa, quando as crianças ficaram apreensíveis, mas logo rapidamente se levou outra vez, afastando-se da casa e do grupo, para a esquerda, mas sempre conservando a característica de balançar de um para o outro lado, até desaparecer atrás de umas casas, obstáculos para a visão. Disco voador em Macaé, 1963. Chegamos a saber pela nossa conhecida dona Alex Madrugada que em Macaé, entre os meses de setembro e outubro de 1963, entre 23 e 24 horas, em noite clara, o senhor Joaquim Pinto, morador de Sacramento 316, junto à sua família, presenciou um objeto ovalado, luminoso, que vinha do sul e foi descendo quando se apresentou em diversas cores, como amarelo, claro, azul, lilás e vermelho, rosa. Fez ele diversas manobras de zigue-zague, vai e vem, subiu de novo para desaparecer na direção norte, conforme o croquis executado pelo próprio senhor Pinto. Intercâmbio sul-americano. Do conhecido astrônomo, amador e ufologista venerando Padre Reina, recebemos em gentil cartinha de 3 de fevereiro de 67 as seguintes notícias. Em dezembro de 1966, por 2 noites, vimos OVNIs divagando pelo espaço. Este ano começou com uma bela visita. No dia 1/1 de 67, às 22 horas, 1/3 de horas, vimos um disco voador que voava de norte para o sul, porém, ao atingir a altura da linha do horizonte, girou 360 graus, porque vinha um outro do sul e juntos tomaram a direção do norte. No dia 12/1 de 67, às 22 horas e 32 minutos, voava um de sol. Porém, em Orion, descreveu um grande círculo ao passar sobre Buenos Aires, apagou sua luz. E na altura do Cruzeiro do Sul, deslocou em direção ao norte, junto a Aldebaran, se deteve e apagou. Outro caso semelhante ocorreu em 15/1 de 67, às 22 horas e 45 minutos, de sul para o norte, e sobre a capital, apagou-se. Iluminou-se a seguir, dirigindo-se para o sul, com as cores azul e roxo. Já vê o amigo como nos visitam. Como sabemos, o presidente Johnson lembrou aos professores do Colorado que examinasse o quanto antes se algum deles vem estabelecer bases. Fotos do disco voador na Argentina. A foto número 2 mostra 3 discos voadores, como foram fotografados por 3 médicos da saúde pública de Córdoba, quando passaram pelos Andes em direção a Las Cuevas, perto de La Cruz del Paramillo, a 3.000 metros de altura. Um dos médicos, com a câmera Ataro automática com filtro e velocidade 1/500 de segundo, bateu rapidamente as fotos de uma distância de 3 km. Foi o senhor Antônio Oscar Pérez, alemão, da Associação de Irmandade Cósmica de Córdoba, da Argentina, que nos remeteu amavelmente as fotos, ainda com a explicação de que a velocidade dos discos era mediana, permitindo descer o carro para fazer a foto. Os 3 aparelhos eram de forma igual, com contornos bem nítidos, e o primeiro disco parecia ter um diâmetro aproximado de 500 metros.
que se passa no mundo, carta aberta, o secretário da Organização das Nações Unidas, escrita pelos editores da UF Contact, em fevereiro de 1967, traduzido do inglês. Excelentíssimo senhor, secretário da Organização das Nações Unidas, o prezado senhor, é a nossa opinião que o ano de 1966 esteve destinado a entrar na história como um ano significativo das realizações do homem. Nós nos referimos aqui a um ano que findou como um acordo realizado entre duas grandes potências que trabalham sob os auspícios da Organização das Nações Unidas, tendo-se determinado o uso pacífico e controlado do espaço exterior pelos astronautas, pelas naves do espaço, todos vindos da Terra. Isso num projeto e tratado para ser estudado e finalizado por várias comissões e subcomissões e eventualmente para serem ratificados pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Para o nosso mundo, no espaço que atualmente tenta alcançar o vácuo, chegamos a uma encruzilhada, como demonstra por trágicos acontecimentos em várias partes do mundo de hoje. Parece o homem um aspirante impróprio para alcançar as estrelas com o seu materialismo inato e desrespeito para os direitos humanos básicos dos outros. Pode-se considerar estupendo ter ele avançado tão longe no seu caminho à eternidade. Mas isso não deve ser uma carta com perspectiva pessimista, sendo da esperança de que uma luzinha apareça, com consequência das proporções de cooperação do espaço exterior. Na 21ª sessão da Assembleia Geral, a Organização das Nações Unidas alcançou a maturidade. É a questão de saber agora se a ONU está mesmo madura, pergunta. No mesmo ano, notamos também, com alguma reserva, pessoas chegadas às grandes potências começaram um outro tipo de movimento ligado às possíveis usos do espaço, depois que o governo americano deu concessão a uma universidade americana para se realizar um estudo independente dos relatórios relacionados aos fenômenos conhecidos como objetos aéreos não identificados. UFOs ou discos voadores, porém, ultimamente foram descobertos diversos fatores relacionados a pessoas oficiais designadas para investigar esses objetos. E temos a impressão de que um inquérito verdadeiramente independente somente poderá ser realizado por um organismo verdadeiramente independente. Deste modo, não deveria ser deixado ao critério dos feitores da política dos Estados Unidos ou da União Soviética a decisão do que o mundo deve saber e aceitar a respeito destas visitas de seres absolutamente provadas que vêm de outros planetas do universo. Durante 20 anos, a humanidade deste planeta resolveu esconder sua cabeça na areia. Durante os últimos 20 anos dessa chamada Era da Tecnologia Esclarecida, entre aspas, a humanidade seguiu os dogmas científicos e religiosos, tendo-se segurado em mãos ávidas os fios da opinião mundial nesses assuntos. Durante 2 décadas da vida tão adiantada, a sociedade humana, os responsáveis pela política militar e financeira, fixaram os padrões de que milhões e milhões de pessoas desta terra deviam saber ou ignorar sobre a vida fora deste planeta. A nossa controvérsia como representantes de uma seção da opinião pública bem informada é a nossa contenda de internacionalizar em caráter oficial o estudo deste fenômeno mundial como fato de caráter absolutamente essencial. Qualquer orador que faça um pronunciamento sobre este assunto tem uma tremenda responsabilidade para com a humanidade. As implicações destas visitações são enormes demais para que este assunto possa ficar ao encargo da política cotidiana das Forças Armadas de uma única nação terrestre. O significado real do ano de 1966 está, na nossa opinião, nem tanto nos acontecimentos decisivos com relação às atividades dos homens terrestres no espaço, mas na aceitação sem alarido pelo Senhor e pelas pessoas mais próximas do seu secretariado, as necessidades urgentes de uma investigação mundial e de uma análise das observações relatadas como respeito a esses objetos aéreos não identificados, tão disputados. Aí parecemos entrever a luz de uma nova era. Neste mês de fevereiro de 1966, vai fazer exatamente um ano que foi endereçado um segundo memorando da Vossa Excelência na sua função de secretário-geral. O primeiro foi enviado em junho de 1965, no qual
foi submetida em relatório documentário com certas propostas esboçadas mais detalhadas, isto com relação à formação de uma eventual rede de trabalho analítico com a finalidade de estudar os relatórios dos UFs. Este relatório foi submetido por um dos seus assessores permanentes que trabalha no Departamento Visual e de Rádio do Escritório de Informações Públicas deste secretariado. Uma semana após o recebimento deste memorando, o seu iniciador foi suspenso e demitido do seu emprego. Em vista dos nossos comentários iniciais, este ato da parte do secretário devia chamar a nossa atenção. Entretanto, o Sr. Coleman, a pessoa em questão e o assessor do departamento é de naturalidade húngara, mas é cidadão-americano naturalizado. Sendo americano naturalizado, o Sr. Coleman cai, obviamente, sob a jurisdição do Departamento de Estado. E a política do Departamento de Estado nos Estados Unidos, podemos chamar isto de política da astronáutica do Pentágono, ou seja, que for esta política em relação a objetos voadores não identificados, não é um caso comum de segredo, ela nem é conhecida abertamente como segredo classificado. A nossa dedução é que o Sr. Coleman foi despedido a pedido de certas autoridades dentro do Departamento de Estado, isto em razão do perigo óbvio contido nas propostas definidas sobre uma ação possível das Nações Unidas, no caso específico dos UFs, isto em oposição à política dos Estados Unidos. Prezado senhor, como uma organização verdadeiramente internacional, nós queremos hipotecar o nosso direito, apoio, para que seja investigada no plano internacional a questão da visita de corpos e entidades voadoras vindo de outros planetas por qualquer grupo autorizado que o senhor e o gabinete secretariado das Nações Unidas desejariam organizar. Desta maneira, temos certeza, o mundo chegará à compreensão da verdade. Atenciosamente, os editores UF Contact. Os brasileiros acreditam nos discos voadores. Não pode haver divergência sobre os fatos colhidos em observações e pesquisa. Mesmo assim, há grande divergência nas interpretações e deduções sobre os discos voadores e seus tripulantes. Se não houvesse influências externas por opiniões prévias produzidas pelo ambiente, os resultados ou interpretações das pesquisas não divergeriam tanto, e talvez nem houvesse um segredo sobre os discos voadores. É facilmente compreensível que a Sociedade Brasileira de Discos Voadores, por constituir uma sociedade civil, tem os tripulantes dos discos voadores, na sua grande maioria, em conta de seres pacíficos, muito desenvolvidos técnicas e moralmente. Hoje, entretanto, pela primeira vez, resolveu a Sociedade Brasileira de Discos Voadores dar a palavra a uma pessoa de opinião contrária, porquanto isso obriga a nós, da Sociedade Brasileira de Discos Voadores, como aos outros, a uma revisão constante dos nossos pontos de vista. E por isso que nas linhas abaixo, com o título consta acima, foi traduzido pelo nosso sócio, Dr. Guilherme Pereira. Do boletim francês da Sociedade Ufóloga daquele país, o artigo que tinha sido publicado pelo Sr. Gribel no boletim norte-americano, que é o seguinte: em meu país não há controvérsias a respeito de objetos voadores. É o que declarou numa entrevista exclusiva em Nova York o Dr. Olavo Fontes, eminente pesquisador brasileiro em matéria de UFOs. Milhares de pessoas viram de perto estes objetos no Brasil durante os últimos 16 anos. Houve diversos incidentes dramáticos, inclusive grande número de aterrissagens.
panes de eletricidade diretamente atribuídos à presença desses objetos, e ainda casos nos quais pessoas precisaram ser hospitalizadas depois de terem sofrido queimaduras e outras lesões causadas aparentemente por esses objetos. O médico eminente do Rio de Janeiro é o Dr. Fontes, professor da Escola Nacional de Medicina, e exerce funções em importantes sociedades. Durante os últimos 12 anos, vem ele estudando relatórios sobre os UFOs no Brasil e investigou pessoalmente cerca de 300 casos. Acaba ele de realizar uma visita nos Estados Unidos, durante o qual conferenciou com sábios, eminentes e funcionários do governo norte-americano relacionados com os relatórios sobre os UFOs. Foi ele convidado ainda a participar de conferências secretas destinadas a estabelecer uma cooperação mais estreita entre os membros da comunidade científica mundial interessados no estudo do fenômeno dos UFOs no globo terrestre. As primeiras reuniões se realizaram em Chicago sob a capa do Segredo. O Dr. Fontes se interessa em particular pelos relatórios que assinalam UFOs sobre bases militares, centrais elétricas, reservatórios e fontes de água potável. Esses objetos, diz ele, franzindo as sobrancelhas, têm sistematicamente visitado e talvez mesmo examinado 3 dos setores mais vitais de nossa civilização: nosso sistema de adução de água, nossas centrais elétricas e nossos recursos militares. No decorrer de uma onda de observações no Brasil, eles apareceram quase simultaneamente sobre 33 importantes centros de comunicação, entroncamentos, ferrovias e vias estratégicas. O Dr. Fontes se recusa a especular sobre a possível origem dos objetos voadores, porém sugere que a atual incidência de casos indica que eles se aproximam do seu objetivo final, o contato com a humanidade. É possível dizer que todas as respostas não sejam dadas no decurso dos 3 próximos anos. O Dr. Olavo Fontes não é um desconhecido para os nossos leitores de fenômenos espaciais. Artigo do The New York Post, de 27 de junho de 1967, remetido a nós pelo Sr. Coleman e traduzido para o português pelo sócio José Renato. Em plena crise do Oriente Médio, o TAS, secretário-geral das Nações Unidas, teve tempo para fazer um pronunciamento muito significativo. Providenciou ele que um dos principais defensores da teoria de que os discos voadores são de outro planeta falasse diante do Comitê de Assuntos do Espaço Exterior nas Nações Unidas. A guerra no Oriente Médio estourou em 5 de julho. No dia 7 de julho, no entanto, o Dr. James McDonald, da Universidade de Arizona, que acredita firmemente na existência dos UFOs, falou diante do Comitê para o Espaço Exterior da ONU. O Dr. McDonald acredita que os UFOs são espaçonaves extraterrestres em missão de reconhecimento para observar a Terra. Ele também falou sobre o mesmo assunto à Sociedade Americana de Editores de Jornais e à Sociedade de Meteorologia de Washington. O fato curioso é que o secretário Hunt confidenciou a amigos que ele achava os UFOs o assunto mais importante que a ONU enfrenta logo após a Guerra do Vietnã. Esta declaração de Hunt foi feita antes da Guerra do Oriente Médio, de modo que não se conhece em que grau de relação ele tem este último incidente comparado com os UFOs. Pesquisa sobre discos voadores em relação ao ano de 1966, estudo feito pelo Grupo Gaúcho da OCE de Porto Alegre. Em relação ao ano de 1966, remeteu o Grupo Gaúcho o desenho reproduzido na figura número 1, explicando que na noite do dia 29 de abril, às 23 horas e 15 minutos, 5 bolas de fogo semelhantes a aviões em chamas, expressão da testemunha, foram vistas nos lugares correspondentes à figura número 1 e 10, com exceção do número 9, representando por somente uma bola luminosa. A figura número 11 corresponde a 50 objetos luminosos em forma de disco, a 1000 metros acima da rodovia BR-116, visto por várias pessoas. Entretanto, o objeto que voava na frente tinha forma de charuto. Discos voadores em São Paulo. Toda vez uma testemunha descreve de forma interessante, com pormenores do disco voador, achamos nossa obrigação transmitir isso a outros pesquisadores e aos nossos leitores. É o caso do relato da nossa correspondente em São Paulo, Madame Wagner, cujo marido, exímio desenhista, executou o croquis do disco voador e da sua rota. O objeto do tamanho de um helicóptero para 4 pessoas era de cor cinza alumínio com 5 luzes avermelhadas
na sua face inferior e vista às 4 horas da manhã, fins de julho de 1966, durante 5 a 6 segundos. Estatística das visitas dos discos voadores ao Brasil em 1966. Mês de março, dia 16/7, local Barra da Tijuca. Objeto verde, depois azul e vermelho, surgiu na linha do mar, sobrevoando a Pedra do Marisco, perto do hospital Lourenço Jorge, hora entre as 22 e 23 horas, hora às 2h45 da manhã. Foi presenciado por médicos e enfermeiros. Parou às vezes acima do mar, como que fosse cair. Dia 17, local Ilha das Cigarras. Às 17 horas e 45 minutos, viram os banhistas do Arpoador Copacabana um objeto oval branco caindo no mar nos arredores da Ilha das Cigarras após violenta explosão. A sentinela do forte disse que viu uma espécie de paraquedas. Victor Welch, chefe do Serviço de Salvamento Marítimo, ordenou 4 embarcações que buscaram a terra às 19h30 enquanto um avião sobrevoou a ilha. Dona Yolanda e Sr. Ney Roban, na rua Carlos Góes, 327-701, viram uma enorme bola de fogo desaparecer atrás do farol da Barra como disco voador. Dia 22, local Niterói, Rio de Janeiro. Raul Ferreira e Homero Moreira de Freitas viram da praia de Icaraí, número 177, à noite pelo binóculo um objeto em cone achatado, cercado por círculos de lâmpadas ovais imóveis sobre a ilha de Boa Viagem. Quando as lâmpadas mudaram de repente para o vermelho, o objeto deslocou-se na horizontal em direção à torre de TV do Sumaré, mas retrocedeu, voltando às lâmpadas brancas. Foi ouvido o barulho de aviões em perseguição e a luz das lâmpadas tornou-se vermelha sem brilho. Quando o objeto se deslocou para a direita, saindo do campo visual, deixando os aviões e o seu barulho para trás. Dia 24, local Jacarepaguá. Jonas Franco, comercial de 23 anos, viu o disco voador parado em cima do telhado da casa vizinha. Dia 17, local Muzena, Lagoa de Jacarepaguá. O pescador Geraldo Tavares de Almeida viu de noite, sobrevoando silenciosamente seu barco, objeto arredondado, brilhante, quase aterrissando. Pelo susto, virou o barco, mas não afogou por estar perto da margem. Dia 30, local Oswaldo Cruz, da Praça Pedro II, da Praça 14 e Praça 14, foi visto durante uma hora objeto pequeno que pelo binóculo parecia um aparelho de alumínio fosco alongado que subia rapidamente e descia devagar. Mês de abril. Dia 19, local Praça General Osório. Objeto de diâmetro aparentemente 10 vezes maior que a estrela Vésper foi visto em espantosa velocidade na direção oeste-este. Local, dia 29, Maringá. Milhares de pessoas viram um charuto metálico de cor de alumínio de uns 30 metros de comprimento entre as 22 horas e 50 minutos e 23 horas, soltando enormes fagulhas alaranjadas, separando-se do corpo principal 3 luzes que soltavam grandes labaredas. E na parte posterior passou por Apucarana e Londrina, onde no bairro de Higienópolis causou forte emoção. Mazei Guimarães, presidente do Sociedade Rural do Norte do Paraná, viu o objeto descer na sua direção, clareando tudo em redor. Dia 30, local Santa Rosa, Rio Grande do Sul, região missionária. Foi visto às 23 horas um objeto lançando chamas, também visto em Santo Ângelo, São Luís Gonzaga, Venâncio Aires, Cerro Largo, Cruz Alta. Em Pucundava, baixou até 15 metros acima da igreja. A Rádio Guaíra deu notícias até às 3 horas da manhã.
Mês de maio, dia 2, local Ponta Grossa. À noite, sobre a cidade, viu-se grande número de pontos luminosos, azuis e vermelhos, 300 pessoas em Piraí do Sul, deixando o circo. Viram também em Ibaiti, no norte do estado, viu-se um esquadrilho de 13 pequenos discos coloridos voando a grande altura. Dia 5, local Mascarenhas. 4 industriais caçando marrecos viram objeto a uns 1000 metros de altura, produzindo estranho ruído, deixando rastro luminoso. Dia 6, local Represa das Três Marias. Todos os dias na madrugada vê-se a 50 km da represa, uns 500 metros de altura, um objeto que deixa clarão. Dia 10, local Itambé, norte do Paraná. Anísio Pereira, Pinto Pereira, fotógrafo, membro da FAB, viu de binóculos. À noite, durante 3 minutos, o objeto em forma de chapéu, emborcado de ambos de abas muito alongadas, a uma distância de 800 metros a 70 metros do solo, com uma velocidade de 100 km por hora. O diâmetro era 30 metros e a cor branca, parecendo louça cercando a cúpula, uma luminosidade azul violeta, 2 fachos luminosos alaranjados de 50 metros saíram da extremidade, mas ficaram azulados na saída. Dia 22, local Boa Viagem, Recife. Durante longo tempo ficou parado um disco voador de luz intensa, depois deslocou-se no mar. Em Boa Viagem, para a Zona Norte, em alta velocidade, para armazém de açúcar da IAA. Mês de julho, dia 1, local Brasília. Sacerdote e sargento viram um disco voador sobre o quartel da cavalaria, mas não pôde ser nada apreciado do lado oficial. Dia 6, local Taubaté, São Paulo, a 50 km do município de São José de Barreiro, no terreno da Tecelagem Paraíba, Eduardo Teixeira e 5 caçadores acharam um objeto que era muito pesado. Dia 11, local Brasília. Disco voador fez meia hora de evoluções sobre Brasília. Dia 26, local São José do Rio Negro, São Paulo. Às 18 horas do dia 24, a 45 graus sudoeste, a cerca de 30 graus acima do horizonte, foi visto pelo binóculo durante meia hora o objeto em forma de charuto inclinado com descidas rápidas antes de subir em curva. Dia 26 foi visto o objeto ovalado escuro. Mês de agosto, dia 10, local Tutóia Velha, Maranhão. Após as 19 horas foram vistos luzes no céu em grupo de 3. Em voo paralelo, ou separando-se, os 2 últimos desaparecendo no horizonte. Na madrugada voltaram com grande luminosidade. Dia 20, local Jatopá, Mato Grosso. O piloto Danilo Corrêa e diversas pessoas observaram 3 discos voadores luminosos na altura de 300 metros voando de oeste para leste. Mês de setembro, dia 11, local Crateús, Ceará. 10 objetos aproximadamente foram vistos por Luiz Bezerra de cor azulada em voo paralelo baixo a grande velocidade de oeste para leste. Dia 30, local Barreiros, Recife. O vigário local José Neme e o padre José Duque, com dezenas de pessoas, viram às 20 horas e 30 minutos o objeto que fazia evoluções. Tinha uns 5 metros de diâmetro, sem ruído mas com luz tipo de mercúrio. Mês de outubro, dia 10, local Natal, Rio Grande do Norte. O objeto visto há dias em Natal, Mossoró, e por centenas de pessoas em Senador Pompeu foi visto às 19h30 em Limoeiro. Dia 24, local Fortaleza, Ceará. Durante 3 minutos foi visto às 19 horas o objeto silencioso em alta velocidade com uma cauda de fogo amarela de 1 km de extensão, fazendo curvas em S, perdendo a altura sucessivamente. Mês de novembro. Dia 6, pela localização, Senador Pompeu, Ceará. Pela 4ª vez foi visto um objeto luminoso, deixou ele grande rastro, visível por 30 segundos. Dia 18, local São Paulo, capital. Avisou-se ao plantão policial que próximo à Chácara Bahia, visto do reservatório, estava parado a 3 metros do chão, um objeto em forma de Zeppelin luminoso. Realmente viu a patrulha RP4 enviada um objeto luminoso parado em local de difícil acesso junto a um eucaliptal. Dia 26, local São Paulo, foram vistos 4 tipos de discos voadores.
civilizações do espaço visitando o planeta Terra.